Gostaria de cumprimentar todos os irmãos, irmãs e todos aqueles que acompanham esses estudos bíblicos com a paz do Senhor, em busca da verdade, em busca da realidade do que a Bíblia diz acerca de todos esses assuntos de cunho apologético que temos tratado até aqui. Hoje vamos falar sobre satanismo. O satanismo, ele existe desde que Lúcifer, o filho da alva, se tornou o adversário de Deus. Existe desde que ele rebelou-se, foi expulso do céu, tornando-se Satanás. Essa mensagem que estamos gravando é como um simples objetivo de analisar à luz da Bíblia, comparando-a com o cristianismo. Apesar de a Bíblia, como ficará aqui demonstrado, não concordar com o satanismo, Deus ama profundamente os satanistas. O nosso Deus, cheio de amor, deseja que eles experimentem uma vida plena e com propósito, e sejam salvos, tornando-se seguidores de seu Filho Jesus. Historicamente, no entanto, de uma forma um pouco mais configurada, o satanismo tem suas origens no ocultismo praticado na antiguidade e nas invocações a Baal, Belzebu e Moloque, conforme está em 2 Crônicas, 33º capítulo, versículo 6, que diz: fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom, e usou de adivinhações e de agouros e de feitiçarias, consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. A Bíblia responde que diversos reis de Israel seguiram práticas e rituais obscuros, herdados das nações cananeias, a ponto de sacrificarem seus próprios filhos em cerimoniais blasfemos, os quais provocaram inúmeras vezes a ira de Deus. Trata-se de um passado mórbido, manchado de sangue e abominações, que trouxeram graves danos aos seus praticantes. O satanismo moderno começou com o inglês Aleister Crowley, 1875-1947. Ele emplacou uma mistura da influência de ensinos de magia derivada da Kabbalah, ocultismo hebraico com numerologia, e do rosacrucianismo com uso de drogas e de sexo pervertido e bizarro, ampliados pela chamada ordem hermética, seres divinos com intelecto sobrenatural. A Bíblia responde condenando severamente tais práticas pecaminosas. O pecado separa o homem da glória de Deus, conforme vemos na palavra de Deus, onde está escrito que o preço do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por isso devemos buscar um conhecimento da santa palavra de Deus, para não sermos enganados, para não cairmos no engano do nosso adversário. A Bíblia diz que o povo é destruído porque falta o conhecimento. Conhecimento esse advindo da palavra de Deus, das escrituras sagradas, da santa palavra de Deus. Por isso devemos conhecer a palavra de Deus, conhecer o Senhor, conhecer as verdades de Deus, para não cairmos nos engodos e nas mentiras do nosso adversário. Aleister Crowley, ou Aleister Crowley, fundador do satanismo moderno, simplesmente morreu tragicamente nas drogas, minguado, afundado na pobreza e na miséria. Satanás é assim, dá com uma mão e toma com as duas. Veja o que a Bíblia responde, irmãos. Vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre esse assunto. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 ao versículo de número 13, nos fala sobre a manifestação do homem iníquo, do anticristo, daquele que vai habitar sobre este planeta para destruir as pessoas. Fala sobre o engano. E 2 Timóteo, no capítulo 4, no 3º e 4º versículo, diz
porque virá tempo em que não sofrerão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências, desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Sobre a designação dos falsos profetas na Bíblia. A Bíblia responde alertando muito sobre falsos profetas, que se levantam para enganar o mundo. Vejam como eles são descritos. Vemos na Bíblia que são homens falsos, 2 Coríntios 11, versículo 3. Assim como o diabo se transforma em anjo de luz para enganar, assim os seus ministros, assim também o fazem, se transfiguram pela falsidade, são bajuladores. Lucas 6, versículo 26, falam o que as pessoas gostam de ouvir. São mentirosos, profetizam por Baal, conforme está em Jeremias, no 23º capítulo, verso 32. São enganadores, são perigosos, conforme está em 2 Coríntios 11, 26. São lobos devoradores, Mateus 7,15. A Bíblia diz que devemos tomar cuidado com os lobos devoradores, que eles vêm com pele de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, são enganadores, lidam com o lado oculto do sobrenatural, sinais e prodígios da mentira, vivem disfarçados, se transformando em anjos de luz para enganar, conforme está em 2 Coríntios 11,15. São árvores 2 vezes mortas, conforme está em Judas, versículo 12. São sabotadores, Gálatas 2, versículo 4. São destruidores, 2 Pedro 2:1. Falsos profetas, são nuvens sem água, Judas, versículo 12. São fingidos, mercenários, conforme está em João, capítulo 10, verso 12, que diz que o mercenário foge quando vem o lobo arrebatar as ovelhas. São traidores, são nódoas e manchas, conforme está em 2 Timóteo, 3º capítulo, verso 4, e 2 Pedro, capítulo 2, do versículo de número 13. Sobre a fama de Satanás. Qual é a fama de Satanás? Não é ele que tem fama de mentiroso? João 8, versículo 44, diz que ele é o pai da mentira. É enganador, 2 Coríntios 11, versículo 13, aquele que enganou Eva, a serpente. Aquele que não é o que parece ser, 2 Coríntios 11, 14, onde diz que ele se transforma em anjo de luz. Ou seja, nem tudo que é luz é ouro, ele é mil faces, ele se transforma em várias formas para enganar. Cobra venenosa, Lucas 10, 19. A Bíblia responde que ele é chamado por Jesus de escorpião, Lucas 10, 19. Então, se ele é tudo isso, quem lhe garante que, se você é satanista, ele não está enganando, usando você e no final ainda lhe dará o bote? Você já tentou ter escorpião de estimação? Criar uma cobra naja em casa? Uma grama do veneno dessa serpente mata 150 homens. Nesse caso, você também deve saber que não dá para servir ao diabo sem sair no prejuízo, picado mortalmente por seu ferrão. A Bíblia responde que o homem que pratica rituais satânicos acaba em ruína. Ela fala de Acás, ele foi uma espécie de satanista, pois sacrificou os filhos no fogo, em 2 Crônicas 28, no 3º versículo. A Bíblia responde que ele acabou em ruína total. Confira em 2 Crônicas, capítulo 28, no 23º versículo. Olha só, irmãos, o que a palavra de Deus diz no final desse rei chamado Acás, que praticou o satanismo no sentido mais arcaico, no sentido mais antigo da palavra. Olha só o que aconteceu com esse homem. No versículo 23º versículo diz assim: porque sacrificou os deuses de Damasco que oferiram e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes sacrificarei para que me ajudem. Porém, eles foram a sua ruína e de todo o Israel. Então foi a ruína desse rei confiar em outros deuses. A natureza de Satanás é descrita na Bíblia em 2 Timóteo 2,26 como aquele que projeta armadilhas, aprisiona as pessoas para fazer a sua vontade. Jesus o descreve como aquele que veio para roubar, matar e destruir, em João capítulo 10, versículo 10.
Pense, que fim terá quem o servir? O termo mais frequente usado para o inimigo vem do hebraico Satã e do grego Satanas, que significa adversário opositor. Aquele que é o adversário do ser humano, que se opõe à obra de Deus, que se opõe à vontade do Senhor. Olha os nomes de Satanás na palavra de Deus. Em Apocalipse 9:11, ele é chamado de Abaddon, o príncipe, o rei dos demônios, acusador. Em Apocalipse 12:10 diz que é ele que acusa os santos de Deus, a igreja, de dia e de noite diante do trono de Deus. Ele é o acusador, ele é o adversário. Em 1 Pedro 5, versículo 8, sede sóbrios e vigilantes, pois o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele é o anjo do abismo, Apocalipse 9:11, a antiga serpente, em Apocalipse 12:9, 20, verso 2. Apolion, da destruição, Apocalipse 9:11, o destruidor, aquele que veio para matar, roubar e destruir. Ele é assassino, João 8:44. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Ele é chamado de Beuzebu. A palavra Beuzebu significa Senhor das moscas, conforme está em Mateus 12:24. Belial, maligno, 2 Coríntios 6:15. O Deus deste mundo, em 2 Coríntios 4, versículo 4, diz que o príncipe deste mundo, Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandecesse a luz do Evangelho da glória de Cristo. Ele é chamado de diabo, o divisor. Mateus 4, verso 1, Apocalipse 20, verso 2, Lucas 4, verso 2. Dominador deste mundo tenebroso, Efésios 6, versículo 12. Diz que ele domina sobre os principados e potestades e sobre os príncipes e as hostes da maldade. Ele é chamado de espírito imundo, da imundícia. Mateus 12, versículo 43. Espírito maligno, 1 Samuel 16:14. Mentiroso, João 8:44. 1 Reis 22, verso 22. Espírito que atua na desobediência, Efésios 2:2 diz que aqueles que não obedeceram o Evangelho e passam a obedecer são libertos do espírito da desobediência e para fazer a vontade de Deus, para executar o chamado do Senhor. São libertos do domínio do espírito de desobediência que impera sobre o mundo. Ele é chamado de grande dragão vermelho, Apocalipse 12, verso 3. Império das trevas, Colossenses 1:3. Ele é o império, imperador das trevas. Ele é o inimigo mortal do ser humano e dos deuses. Ele é o maioral dos demônios, Mateus 12, 24, Mateus 13, 39. Colossenses 1, verso 13. Maligno, mentiroso, pai da mentira, João 8, 44. Ele é o príncipe da potestade do ar, Efésios 2, 2. Ele é o príncipe deste mundo, João 12, verso 31. Ele é a serpente, Gênesis 3, verso 4, 14, 2 Coríntios 1, verso 3. Ele é o tentador, que nos tenta, Mateus 4, versículo 3. Sobre a descrição de Satanás, ele é sutil, Gênesis 3, verso 1, sagaz, inteligente, astuto. Ele é sutil, ele é provocador, 1 Crônicas 21, versículo 1. Ele provocou várias pessoas na palavra de Deus. Ele provoca sentimentos de mágoa, muitas das vezes de revolta, de inveja, toda a malignidade, muitas das vezes que entra no coração do homem. Ele tem lançado seus dardos inflamáveis. Em 1 Crônicas 21, versículo 1 diz: então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Olha só quem Satanás provocou, incitou ao rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, assim como Pedro, quando estava lado a lado com Jesus dizendo da sua morte na cruz, do seu sacrifício na cruz. Então Pedro disse: de maneira nenhuma, Senhor, tu farás isso, tenha compaixão de ti mesmo. E Jesus, discernindo que era Satanás falando na boca de Pedro, influenciando Pedro, disse: Satanás, te repreendo, vai-te embora. Então nós vemos que o diabo, ele influencia muitas vezes até mesmo cristãos, até mesmo homens e mulheres de Deus. Se nós não vigiarmos, ele é o nosso adversário e anda ao derredor,
Em Efésios diz que ele lança dardos inflamáveis, dardos incendiários para incendiar, colocar palavras, pensamentos e sentimentos no coração da humanidade, para atrapalhar a vontade de Deus, o amor ao próximo, a obra de Deus e os caminhos de Deus. Então, ele provoca, ele incita. Ele é o Senhor dos reinos e da glória do mundo. Mateus 4, versículo 8. Diz que ele prometeu a Jesus dar tudo se Jesus o adorasse. Por isso, no satanismo, pessoas fazem pacto com o diabo com a promessa de ter dinheiro, de ter tantas e tantas coisas, e até recebe, porque ele dá. Ele é o Senhor deste mundo. Ele oferece isso em troca da alma. Pois Jesus disse que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, para o diabo, vale mais uma alma nas mãos dele no inferno, mesmo que ele tenha que dar carros, dinheiro e riquezas. Por isso, muitas pessoas fazem pacto com o inimigo. Ele é chamado de assassino, aquele que mata, cheio de todo engano e toda malícia, inimigo de toda justiça, aquele que perverte os retos caminhos do Senhor, conforme está em Atos capítulo 13, versículo 10. Tem poder de sinais e prodígios de mentira, 2 Tessalonicenses 2:9. Ele é pecador desde o princípio, 1 João 3:8. Ele é o sedutor de todo mundo, Apocalipse 12, versículo 9. Pode aparecer como um anjo de luz, 2 Coríntios 11:14. Seus filhos são o joio, Mateus 13, verso 38, quando Jesus diz sobre o inimigo vindo e semeando o joio. São os filhos de Satanás. Segundo o que a Bíblia responde, Satanás incita pessoas, como é o caso de Davi em 1 Crônicas 21. Ele passeia pela terra, Jó capítulo 1, verso 7. Ele foi se apresentar a Deus quando os anjos se apresentaram e Deus lhe perguntou: de onde vem Satanás? Ele disse: de rodear e passear pela terra. Ou seja, ele passeia pela terra, ele perambula pela face da terra. Ele pode causar enfermidades físicas. No caso de Jó, capítulo 2, versículo 7, ele causa uma enfermidade em Jó por permissão de Deus, para ver se Jó ia blasfemar contra o Senhor. Então, da mesma forma que ele tem poder para causar enfermidades físicas, ele as tem para tirar, no caso, se for pela permissão de Deus, para trazer o engano àqueles que não amam a verdade, mas querem a mentira. Por isso nós vemos aí Satanás operando sinais. Até mesmo os magos do Egito fizeram sinais ali, transformando cajados em cobra, água em sangue. Tudo isso pelo poder de bruxaria, pelo poder de Satanás. Pode causar enfermidades físicas, pode cegar pessoas. Lucas capítulo 13, versículo de número 16. Lucas capítulo 13, versículo 16. Diz assim a palavra do bom Deus: e não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, o qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Então, ali o diabo tinha mantido presa essa pessoa, cega essa pessoa, em doença essa pessoa. E Jesus vai lá e solta ela. Cega espiritualmente os incrédulos, 2 Coríntios 4, versículo 4. Muitas pessoas não se convertem. Pregamos a palavra de Deus, nós pregamos, e Satanás vai lá e não deixa que elas se convertam, porque elas estão cegas. Só o Espírito de Deus, a luz da palavra, muita oração e jejum para que pessoas se convertam a Deus. Ele lança dardos inflamáveis, como eu já disse, em Efésios 6, versículo 16. Ele impede, 1 Tessalonicenses 2, 18. Vamos ver o que Paulo, o grande apóstolo, o grande missionário, fala sobre o nosso adversário. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 18. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 18. Diz assim: 2 Tessalonicenses, Primeira Tessalonicenses, capítulo 2, verso 18. Diz assim a palavra de Deus: pelo que bem quisermos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu.
Então vemos que até mesmo Paulo, Satanás impediu algumas vezes. É claro que tudo pela permissão de Deus. Então, meus irmãos, devemos vigiar, porque o nosso adversário, ele é astuto, ele é enganador. Ele condena e prende pessoas nos vícios, nas condenações, nas acusações, nas culpas. Por isso muitos desviados não conseguem voltar, porque estão presos na condenação, nas acusações do diabo, estão presos nos vícios, presos no cigarro, nas drogas, na prostituição, e estão como se fossem amarrados. Só Deus, só o Filho para libertar pelas ruas santa verdade. Ele procura devorar, como está em 1 Pedro 5,8, devorar-nos. Como um leão, ele procura nos devorar, nos arrebatar, destruir. Satanás, ele arrebata a palavra de Deus. Mateus 13,19 diz da parábola do semeador, a qual vem o inimigo que representa as aves e leva a semente embora. Quantas das vezes recebemos a palavra de Deus, as pessoas recebem, o inimigo vai e rouba a semente lançada. Ele quer alcançar vantagem, 2 Coríntios 2,11. Ele quer se sobressair, ele quer passar as pernas em nós, numa linguagem mais clara para os irmãos entender. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículo de número 11 nos fala sobre isso. 2 Coríntios 2, versículo 11 diz assim: porque não ignoramos os seus ardis. Não ignoramos os seus ardis. Ou seja, porque ele quer alcançar vantagem, ele quer passar as pernas em nós, com as suas ciladas. Ele transforma-se em anjo de luz. Esses anjos que aceitas têm visto, anjos Moroni, anjos Gabriel, que estão revelando novos evangelhos, que a Bíblia diz, mesmo se eu mesmo, Paulo, um anjo do céu, pregar outro evangelho que seja anátema. Esses supostos anjos da luz são a própria manifestação de Satanás e seus demônios para promover o engano. Espíritos guias, espíritos da luz, deuses do bem, magia branca, tudo isso é uma falsa representação do diabo para enganar as pessoas, pois para muitos, se ele viesse como diabo, como aquele ser maligno, chifrudo, muitos não o seguiriam, mas fugiriam dele. Então ele veio para enganar, e quanto máximo possível ele puder enganar, seja na forma de algum parente que morreu, seja na forma de um anjo, na forma de um demônio, de um espírito guia, de um extraterrestre, qualquer que for as formas, o diabo usará para poder promover o que ele é especialista, que é o engano. Veja alguns exemplos das intenções de Satanás. Ele feriu o calcanhar de Cristo. Gênesis 3,15 diz que Cristo esmagaria a cabeça da serpente e a serpente feriria o seu calcanhar. Então ele feriu o calcanhar de Cristo. Tentou a Jesus. Mateus 4,1, no deserto ele foi tentar Jesus. E muitos cristãos dizem: Satanás está longe de mim, está a 10 quilômetros de longura minha. Mentira! Nenhum pastor pode subir num púlpito, como temos visto hoje, e dizer: eu quero que no raio de 10 quilômetros quadrados todos os demônios vão embora. Isso é uma oração mentirosa, porque se todos os demônios fossem embora a 10 quilômetros quadrados dos locais aos quais eles pregam, muitas pessoas converteriam a Cristo, seriam libertas de demônios, de doenças, seriam libertas de vícios e se converteriam a Jesus de Nazaré, teriam seus olhos abertos. Então nós vemos aí o erro, porque Satanás ele entra até mesmo dentro das igrejas, está até mesmo dentro de muitos corações, através de sentimentos malignos e atitudes malignas. Os demônios estão presentes, ele anda ao nosso derredor. A Bíblia diz que ao redor daqueles que temem a Deus há os anjos, e ao derredor os demônios e Satanás para nos destruir. Então devemos tomar cuidado com essa brincadeira que há hoje no meio da igreja, ao dizer que Satanás está debaixo dos meus pés, ele está derrotado pelo sangue de Jesus, como tem muitos hinos aí, pisa na cabeça dele, esmaga a cabeça dele. Tome cuidado. Você pode estar achando que está pisando na cabeça de Satanás, quando na verdade você é um sofá, você é um cavalo, para ele estar montado em você, pela prática do pecado, da mentira e dos enganos a qual você tem vivido. Então tome muito cuidado com Satanás. Nem Jesus brincou com Satanás.
Nem Jesus foi atrás de Satanás, pois foi ele que veio até Cristo para tentá-lo. Então se sujeite a Deus, resista a Satanás, ao diabo, e ele fugirá de vós. Não procure uma luta espiritual que Deus não te mandou. Do contrário, você vai sucumbir diante da adversidade. É isso que a palavra de Deus tem nos ensinado. Ele entrou no coração de Judas para trair Jesus, em João 13, versículo 2 e 27. Ele quis peneirar Simão Pedro como trigo, quando Jesus ora ao Pai e diz para Pedro: Pedro, Satanás pediu para cirandar na sua vida como se fosse o trigo, mas eu roguei ao Pai por ti. Então, quantas pessoas estão sendo cirandadas pelo diabo? Quantas pessoas o diabo entrou no seu coração e estão traindo Jesus por dinheiro, por comércio na igreja, por lucros, como fez Judas Iscariotes? Estão cheios de Satanás, mesmo estando próximas de Cristo. Ele encheu o coração de Ananias e Safira para que mentisse. Em Atos capítulo 5, versículo 3, ele enche o coração dessas pessoas. Assim como podemos ser cheios da presença de Deus, do Espírito Santo, as pessoas podem ser cheias das influências malignas de demônios. Por isso Paulo disse em Efésios: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar. Ele também diz a Bíblia, Apocalipse 2:10, que lançará alguns na prisão através da perseguição. O diabo colocará no coração de muitas pessoas para perseguir os verdadeiros cristãos. Sobre as limitações de Satanás. Conforme o que a Bíblia responde, Satanás teve sua cabeça esmagada por Cristo, cujo calcanhar feriu. Pode ser resistido. Tiago 4:7, que eu disse aos irmãos: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Pode ser vencido. 1 João 2, versículo de número 13, a palavra de Deus fala algo muito interessante. Diz assim: escrevo-vos, pais, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovem, escrevo-vos porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conheceis o Pai. Então é possível vencer o adversário quando estamos debaixo da autoridade de Cristo, do seu sangue, pelo poder do Espírito Santo, da sua palavra, podemos vencer. Como diz a palavra de Deus, Apocalipse 12:11, que eles venceram o diabo, o acusador, pela palavra do seu testemunho e pelo sangue do Cordeiro, a qual foram justificados da ira de Deus. Não pode tocar os quais são nascidos de Deus. 1 João 5:18. Aqueles que nascem de Deus, o maligno não lhes toca. Não é onipresente, pois a pergunta feita a ele em Jó 1, versículo 7 diz: de onde vens? Revela que não pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Ou seja, ele não é onipresente, ele não está em todos os lugares, assim como está o nosso Deus, que está em todos os lugares ao mesmo tempo e conhece todas as coisas. Satanás não. Ele precisa de demônios para estarem em todas as partes da terra, espiando para ele. E ele não conhece os pensamentos do nosso coração, não conhece as nossas imaginações. Somente Deus conhece nossas imaginações. Sobre o poder de Satanás versus o poder de Cristo. Compare um grão de areia com o tamanho da terra. Dá para comparar? Claro que não. Comparar o poder de Satanás com o poder de Deus seria fazer algo parecido, mas muito distante da verdadeira realidade. O poder de Deus é imensurável. Para ter uma ideia do poder de Jesus, analise, por exemplo, o caso do anticristo. A Bíblia responde que Jesus o matará na sua vinda com um sopro. Pense no que ocorreria se o elefante africano de 4 toneladas encostasse numa minúscula formiga. Ela seria esmagada e achatada. Esse exemplo é infinitamente falho. Para ilustrar, mais diz Paulo: em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Romanos 16, versículo 20, 1 João 3:8, Mateus 28, versículo 18, diz que Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Agora vamos ver respostas sobre os satanistas em igrejas. Assim como seu mentor, o satanismo é enganoso. O nosso Deus é cheio de graça e deseja que todos venham para a sua maravilhosa luz e conheçam a verdade que liberta. João 8:32. Como se pesca um peixe? Você o seduz. Serva-se o lugar para atraí-lo para uma emboscada. Depois você esconde o anzol traiçoeiro e cruel dentro de uma suculenta isca. Use uma minhoca bem atrativa. O peixe se aproxima e não suspeita
que logo ali na isca, indefesa, ele será impiedosamente fisgado. Há alguém que planejou tudo astutamente. Assim o peixe se dá mal no momento de lazer, de entretenimento e de descontração. Do mesmo modo, Satanás age traiçoeiramente para fisgar os homens em seus tentáculos enganosos. Ele usa estrategicamente o poder da atração do mundo aliado à carne para fisgar o coração do homem, aprisionando-o com a isca da sedução. A diferença é que o peixe vai para a frigideira e a pessoa vai direto para o fogo eterno, conforme a Bíblia responde em Marcos 9:43. As estratégias de Satanás para enganar, as astutas ciladas do diabo, como está em Efésios 6. Para fisgar o homem, Satanás emprega as ideias na mídia, ligadas à filosofia, psicologia, política, cultura, educação, ciência, arte, medicina, música, sistemas econômicos, diversões, comunicação de massa, esporte, agricultura, etc., com o fim de levá-lo a opor-se a Deus, ao seu povo e à sua palavra e aos seus padrões de retidão. Assim o inimigo ele procura agir. A Bíblia responde: pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha, todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando aterá fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum. Isso vai ocorrer a quem faz o mal, a quem está dentro do satanismo praticando o mal. Vai ocorrer isso. O juízo de Deus vai chegar. Por isso devemos temer a Deus e não a homens, porque Deus pode pegar o nosso corpo e lançar no inferno a nossa alma, e pode matar o nosso corpo. O homem não. Pode matar o nosso corpo, mas não tem poder em nossa alma. Por isso vamos temer a Deus. Sobre a segurança de quem segue a Jesus. O local onde você mora é seguro? Provavelmente é, certo? Você moraria numa casa prestes a desabar? Claro que não. Talvez outra pessoa, mas você jamais, não é? Pense em sua família. Seria assustador conviver com um perigo como esse. Você não moraria num local que não fosse seguro. Então a resposta não pode ser provavelmente é segura, mas sim a casa, apesar de ser velha, é totalmente segura. A Bíblia responde que o cristianismo é seguro. Ele possui um fundamento inabalável. Como diz John Stott, cristianismo é o Cristo, ou seja, seu fundamento, seu fundador está vivo pelo século dos séculos, e quem está em Cristo está na rocha da salvação, da vida eterna. Sobre a insegurança de quem segue Satanás. Nós vemos sobre a segurança de quem segue a Cristo, agora insegurança. O que você faria se a casa em que mora está condenada? Desabará, é só uma questão de dias, talvez de horas, talvez de minutos. Ela virá ao chão, ruirá. Você está morando em terreno minado. Você continuaria morando na casa, sabendo que ela está ameaçada? É óbvio que não. Ninguém cometeria um erro desses, afinal trata-se de sua vida e da vida de seus familiares. Do mesmo modo, todo projeto construído no fundamento do satanismo cairá. Apocalipse 20:10. Ele está condenado, Lucas 10, versículo 19. Ele não prevalecerá, Mateus 16, versículo 18. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É só uma questão de tempo, mas o tempo está bem próximo. 2 Pedro 3:10. Além de estar podre, está oco. Suas bases foram feitas de material corrompido. Não tem o cimento da verdade. Por isso, quando o terremoto do juízo vier, a terra temerá e ele fatalmente tombará. É melhor dar atenção ao aviso divino. Apocalipse 3:6. Jesus disse que toda casa construída sem a sua palavra desabará. Não seria melhor mudar? Sem sombra de dúvida, mude para Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, irmãos. Mude para Ele. Afinal, você não permaneceria no local inseguro, não é mesmo? Então, repense aí, porque o juízo de Deus está chegando. O juízo final, o dia do Senhor. Mateus 25, do verso 31 a 32, 2 Coríntios 5, 10, Hebreus 9, versículo 27, Salmo 1, versículo 5, Daniel 7, versículo 10, 26, Mateus 7, 2, Judas, versículo 14 e 15, Apocalipse 20, versículo 12, Apocalipse 11, 18, nos fala sobre o julgamento de Deus, e muitos outros versículos. Sobre os cerimoniais macabros. A Bíblia fala de os altares levantados a Astarote. A prova de que os cerimoniais a essa deusa está ligado ao satanismo
é que os arqueólogos encontraram nos chamados lugares altos imagens e placas ornamentais. Elas exibiam grosseiramente exagerados os órgãos sexuais, destinados à provocação de desejos sensuais. Os ritos eram praticados com licenciosidade e práticas sexuais depravadas, características dos cultos prestados aos deuses cananeus. Tais rituais incluíam o sacrifício de crianças, os primogênitos. Seria ainda de estranhar que Deus ordenasse a Israel o extermínio dos cananeus? Teria direito de continuar a existir por mais tempo uma civilização tão abominável, de tão abominável imundícia e brutalidade? A Bíblia responde mostrando aqui os exemplos de como a ira de Deus se revelou contra a perversidade das nações. Em Juízes, capítulo 2, versículo de número 12, diz assim o texto santo: E deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que haviam ao redor deles, e encurvaram-se a eles e provocaram o Senhor a ira. Onde eles estavam ali em Israel, povo de Deus, e de repente deixa o Deus deles, o Deus verdadeiro, para servir o Deus dos cananeus, daqueles povos, para provocar a ira do Senhor, e hoje não é diferente. Sobre os sacrifícios satanistas, Buckland explica que Baal era adorado com incenso, holocaustos e sacrifícios humanos. Oséias 2:8, Jeremias 19:5. Os seus sacerdotes feriam-se com facas, como os sacerdotes pagãos, mencionados por Heródoto e Plutarco. 1 Reis 18:28. A Bíblia responde que o culto a Baal era um dos mais satânicos, levando as pessoas à prática da automutilação. 1 Reis 18:28. Da prostituição cerimonial. Juízes 2:17, Jeremias 7:9, Amós 2:7. E do sacrifício abominável de crianças. Jeremias 19, versículo 4 e 5 e versículo 55. Então tudo isso nos cultos dos satanistas, tanto antigos como os modernos, que é feito nos bastidores, debaixo do pano. Sobre o fim de quem se rebela contra Deus. Jezabel levantou-se contra a casa de Deus, 1 Reis 19:2. Cultuou a Baal, 1 Reis 16:31. Exterminou os profetas, 1 Reis 18:4. Praticou idolatria e feitiçaria, satanismo, 2 Reis 9:22. A prova de que ela cometeu um tipo de satanismo está em Apocalipse 2:20. Aquela mulher que se diz profetiza, com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Jezabel foi lançada escada abaixo e foi atropelada, 2 Reis 9:33. Os cães a devoraram. Quando foram procurá-la, não acharam, senão a caveira, os pés e as palmas das mãos, 2 Reis 9:35. Então esse é o final de todos aqueles que adoram o diabo. O final é a morte, o castigo, de tudo aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Note que ela até prosperou. Ela levantou-se contra a casa de Deus, cultuou Baal, exterminou os profetas, perseguiu Elias, até conseguiu matar muitos deles. Só que o juízo de Deus chegou para ela. E se você estiver ouvindo essa mensagem e estiver no satanismo e dizer, para mim não tem jeito, não tem como sair deste lugar, com medo da morte, e até mesmo já praticou obras malignas e está bravo com essa voz que vos prega e quer matá-la, pode até matá-la e consegui-la. Mas uma coisa é certa, de Deus ninguém escapará. O Deus Todo-Poderoso irá fazer juízo contra todos aqueles que praticam o mal no planeta Terra, que fazem a maldade nesse planeta. Sobre o fim de que se rebela contra Deus, é isso que vimos nessa palavra. O cristianismo prega que Deus é amor. De fato, Deus ama o satanista, mas não ama o satanismo. Satanás, porém, não sabe o que é isso. Ele só sabe o que é ódio e morte. Pense, se ele não sabe o que é amor, o que é que ele sente por você então? O que você acha que ele está planejando para você? Se ele disser que é algo bom, você estaria dizendo que ele é bom. E isso não é verdade. Se não é verdade, ele é o que então? Todos, inclusive você, sabem que ele é mau, cheio de malignidade. Ora, como ele é mau, chegamos apenas a uma conclusão. Você estará perdido se continuar a fazer a vontade dele. Apocalipse 20, versículo 2, versículo 10.
Quanto aos satanistas que se filtram nas igrejas, deixemos que a Bíblia responda. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Gálatas 2:4. Sobre os satanistas disfarçados, a Bíblia responde: eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Mateus 7:25. Lobos ferozes penetrarão no meio de vós. Atos 20, versículo 29. Sobre os satanistas que agem secretamente, a Bíblia responde: estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. 2 Pedro 2:1. A Bíblia responde que Satanás tenta perverter o propósito de Deus. Daniel 10, do versículo 10 ao 14, o príncipe da Pérsia tentou impedir do anjo Gabriel trazer a mensagem a Daniel. Mas a Bíblia diz que Deus enviou o arcanjo Miguel, em hebraico Michael, ou Micael, que significa quem é como Deus. Então, vemos aí que ele é adversário. Ele tenta mentir ao povo de Deus. Ele acusa e difama os servos de Deus, como está em Atos 5, versículo 3, Apocalipse 12:10. Semeia joio entre os salvos, incita perseguições contra os crentes. Apocalipse 2:10, Mateus 3, 38 a 39. Mas no final ele será preso e a igreja estará livre, pois as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Resposta sobre a Bíblia satânica e a igreja de Satanás. Mesmo que a pessoa tenha sido enganada e tenha se perdido pelo caminho escarpado do mundo, o desejo do Senhor é de encontrá-la e trazê-la de volta para o seu abrigo seguro. Salmo 91, versículo 1 e 2. Se ela ficou com uma pedra tosca entulhada pelo pecado, ele deseja garimpá-la como se faz com uma pedra preciosa. Se ela for jogada pelo inimigo, como se faz com um tronco velho, o Senhor deseja replantá-la para torná-la parte do seu jardim. William Schnoebelen diz que LaVey começou com um grupo de estudiosos de estudos de magia negra, e desse grupo foi que se desenvolveu o núcleo central do início da Igreja de Satanás. Logo depois escreveu a Bíblia Satânica, não propriamente como uma revelação satânica, mas como uma combinação bem montada de uma filosofia, um psicodrama e um detestável equívoco. Com a sua publicação dessa Bíblia, a sua reputação e a membresia de sua igreja decolaram como um rojão. Leia a Bíblia Sagrada, João 8,32. Somente a verdade liberta. Segundo William Schnoebelen, há pelo menos 450 grupos identificados como satânicos. A Igreja de Satanás, pelo que se sabe, alcançou um elevado número de membros no ano de 1973, algo entre 5 e 10 mil. Em meados de 1980, esse número cresceu extraordinariamente, segundo LaVey. Apesar de o satanismo ser essencialmente contra o cristianismo, Jesus deseja dar uma nova vida a todos os que ouvem o seu convite de discipulado, inclusive ao satanista. Romanos 5,8 diz: mas Deus demonstrou seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando éramos ainda pecadores. As declarações da Igreja Satânica. William e Sharon Schnoebelen afirmam no livro Lúcifer Destronado, editora Dan Prima, que gente famosa como Jane Mansfield e o ator Sammy Davis Jr. foram reconhecidos publicamente como pertencentes à Igreja de Satanás, de Anthony LaVey. Outras, como o ator e diretor Roman Polanski e sua falecida esposa Sharon Tate, andaram bem próximos dela. Segundo ele, a confraria satânica nos Estados Unidos tem uma poderosa base em Hollywood e na indústria do entretenimento. Veja quais são algumas declarações satânicas da igreja fundada por LaVey. Satanás representa permissividade em vez de abstinência. Satanás representa bondade para aqueles que a merecem, em vez de amor desperdiçado com pessoas ingratas. Satanás representa vingança em vez de dar outra face. Satanás representa o homem como sendo apenas outro animal, às vezes pior em relação aos que andam com 4 patas, tendo se tornado o mais pernicioso de todos os animais, por causa de seu divino desenvolvimento espiritual e intelectual. Satanás representa tudo o que se diz ser pecado, pois todos os pecados levam a uma satisfação, seja física, emocional ou mental. Não é esta a ênfase de grandes produções de Hollywood? Segundo William Schnoebelen, os que participam dos mais altos níveis de satanismo normalmente são totalmente possuídos por demônios.
sexo com demônios, sacrifícios humanos são necessários. Os que se acham nesse nível sabem que o inferno é uma realidade, mas são ensinados que mesmo que percam a batalha contra Deus, vão reinar no inferno e nunca sofrerão. Impossível, eles são vítimas do falso ensino de que Satanás reina no inferno. Como se dá com o prisioneiro mais valente numa prisão de segurança máxima? É que assim concederá favores a quem ele quiser. Absurdo. A Bíblia diz que quem atormentará no inferno é Deus, é a ira do Cordeiro de Deus. Ali, até mesmo Satanás será atormentado. Apocalipse 22, versículo 2, versículo 10. E muitas mais outras passagens da palavra de Deus. Sobre a estratégia de Satanás. Apesar das limitações do diabo, analise 20 de suas estratégias. Ele torce a palavra de Deus para enganar as pessoas e falsifica, 2 Coríntios 11, 3. Ele apela para a cobiça dos olhos, como ele fez com Eva. Ele apelou para ela porque aquela árvore era desejável para se comer. Ele manipula as situações e incita a pessoa para o mal, como fez com Davi, 1 Crônicas 21. Ele aflige as pessoas para que se opunham a Deus. Jó 2, versículo 7. Ele queria fazer Jó blasfemar contra Deus. E quantas pessoas ele tem conseguido? Ele faz pressão psicológica através de acusações pessoais. Zacarias 3:1 diz que Josué, o sumo sacerdote, estava ali com Deus e o Satanás estava ali para o acusar, para se opor, para fazer pressão. Ele utiliza os bens desse mundo para seduzir as pessoas, assim como ele oferece a Jesus em Mateus 4:8. Ele oferece para muitas pessoas as glórias do mundo, as necessidades físicas, como está em Mateus 4:3, para enganar as pessoas. Como ele disse a Jesus: Jesus, transforma essa pedra em pão, mata a sua fome. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele sopra pensamentos contra Deus na mente da pessoa, como fez com Pedro. Ele bloqueia a mente da pessoa para a palavra de Deus, Marcos 4:15. Ele trabalha os paradigmas humanos contra Deus. Ele aprisiona as pessoas em enfermidades espirituais. Ele usa o dinheiro para possuir pessoas. Ele observa as falhas das pessoas para jogar contra elas. Ele pode encher o coração da pessoa com a ganância. Lucas 22, versículo 3 e 31, Atos capítulo 5, versículo 3. Ele trabalha no campo sexual para destruir lares. 1 Coríntios 7, 5. Ele se disfarça de coisa boa só para enganar-nos. 2 Coríntios 11, 14. Ele opera falsos sinais e maravilhas. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Ele engana as pessoas. Apocalipse 12, versículo 9. O que caracteriza Satanás? Virtude? Não. Bondade? Evidente que não. Bondade é característica de quem é bondoso, é claro. Satanás, ao contrário, é maligno. Faz o que lhe é próprio, isto é, só maldade. Se alguém está precisando de ajuda, ele vai e atrapalha. Se oferecer auxílio mais tarde, ele puxa o tapete, só para ver a pessoa cair. Isso é ser maldoso. Bem, se Satanás é maldoso, traiçoeiro, nesse caso, pense. Suponhamos que você seja satanista e tenha a promessa de que se dará bem neste caminho. Você estaria seguro? Será que você pode realmente acreditar na promessa de um mentiroso que só sabe fazer o mal para os outros? Bem, mesmo que você já tenha obtido alguma coisa boa, como ele é enganador por natureza e ladrão, João 10:10, o que você conclui? Na primeira oportunidade que tiver, ele vai puxar o seu tapete. Aí, talvez seja tarde demais. Então devemos, irmãos, prestar muita atenção para não sermos enganados. A maior mentira que Satanás já inventou é que ele não existe. Essa é a verdade. A existência dele é ensinada em 7 livros do Antigo Testamento e por todos os autores do Novo Testamento. Além de Satanás, o inferno também é bíblico. William Smord disse: o diabo promete o mundo inteiro, mas ele não possui um grão de areia sequer. Quanto tempo você aguentaria ficar no escuro e no breu, isto é, em densas trevas? Acrescente vermes, mas muitos vermes, vermes que não morrem. De que tipo? Pense na sanguessuga que gruda e não larga. Vermes por todo o seu corpo. Misture a este clima de horror uma dor tão insuportável que a pessoa arranja os dentes. Agora mergulhe tudo isso em fogo, numa temperatura inimaginável. Para terminar, junte a este lugar tenebroso Satanás e seus demônios. Em angústia, gritos horripilantes e muito choro.
desesperador. Não se trata de um filme de terror. Trata-se do inferno. É só você servir a Satanás, como é para lá que ele vai, você irá também. O cristianismo propõe as moradas do Pai. João 14, verso 1 e 2. Se você tivesse conhecimento dos planos dos terroristas logo no dia anterior ao atentado de 11 de setembro de 2001, o que você faria? Você entraria no World Trade Center para conferir o fato? Quem aguardaria aquele terrível momento para ser carbonizado e incinerado vivo, a não ser um suicida ou um idiota? Você sabia que todos poderemos ter acesso aos planos de Satanás através da Bíblia? Ela nos revela antecipadamente quem é ele e o que ele tenciona fazer. Ele é uma espécie de terrorista ególatra que odeia o ser humano e deseja destruí-lo a qualquer preço. Nesse caso, sendo gente, o satanista não estaria na lista, é evidente. Aquele que o segue é um homem-bomba, poderia até levar alguns para o fogo, mas se incendiará também. É coveiro de si mesmo, só que, ao invés de se enterrar, se crema. É incinerado vivo no fogo do inferno. Seria melhor não entrar nessa do engano. Vemos também os símbolos satânicos, o símbolo do satanismo, o pentagrama, a estrela de 5 pontas, o raio, que é usado também no símbolo da Zump para trazer o engano, e vários outros símbolos aí, o 666, que é a marca da besta, a cruz de ponta cabeça que existe em vários filmes, em várias imagens e vários locais, a cruz do Yankee, que muitos tatuam no corpo, fazem, que aparece em filmes e nem sabem o que é. A cruz egípcia, que significa o desprezo da virgindade, a lei do conhecimento cósmico. Então vemos aí vários símbolos. O olho que tudo vê, o olho de Satanás, muito usado também pelos Illuminati e pela maçonaria. A mão chifrada, que é a saudação de Satanás, que os roqueiros fazem. A mão chifrada, ela representa a negação da trindade e a exaltação dos 2 chifres de Satanás. Então nós vemos aí o que representa esse símbolo, uma exaltação de Satanás e uma blasfêmia contra o Deus Todo-Poderoso. Respostas sobre a Infernet. O processo de introduzir inteligência em todas as áreas da vida, dar mente a todas as máquinas, ferramentas ou brinquedos, está contaminado pelo espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Efésios 2:2. Essa influência afeta a cultura, a economia, a política e a atitude do homem diante do mal. Tornou mais tolerante. A internet tem sido uma forte aliada nessas mudanças. Apesar do satanismo se configurar dentro de um aparente sistema de crenças, ele se aproveita camufladamente das ramificações pecaminosas da sociedade. A pornografia está intimamente ligada às suas práticas, difundida largamente pela internet. John Butler diz em seu livro A Busca, de 2006, que 30% da web é pornografia. A imoralidade aprisiona a alma. Provérbios 5:22, e conduz a pessoa a um triste fim. A revista Isso É, de março de 2006, informa que existe cerca de 6.000,2 sites comerciais de pedófilos em todo o mundo. Estima-se que 7 milhões de crianças são vítimas disso. Há um lado sombrio na internet que pode precipitá-lo no inferno. Paulo nos alerta que ele se transforma em anjo de luz, 2 Coríntios 11:14. Ele é uma espécie de ilusionista. A Bíblia confirma que ele age por trás da cultura, do mundo. Conclusivamente, ele influencia a internet, a comunicação da internet. Ele influencia, ele age por muitas coisas ligadas à internet, ligadas à novela, ligadas às obras do adversário. Então devemos tomar cuidado. Os ingredientes de algumas novelas, segundo o que se comenta, seguem receitas que envenenam a alma dos homens contra Deus. Algumas são apimentadas com cenas de sexo e nudez banal. Outras são temperadas com ocultismo e espiritismo. O caldo da trama é engrossado pelo ódio e pela infidelidade matrimonial. Acrescenta-se ao gosto pitadas de desrespeito aos pais. Leve ao fogo do inferno, é claro. Quando sentir o cheirinho de enxofre, sirva para toda a família. Quem não segue a Bíblia, a palavra do Senhor. Vemos a influência
do diabo sobre as obras malignas. Vemos aí a influência de Satanás nas músicas satânicas, como de Ozzy Osbourne, onde ele diz Satan's Lord, que significa Satã é meu Senhor, e muitas canções do Slayer, Altar de Sacrifício, e muitas outras que não é necessário nem eu falar aqui, que o rock and roll é uma das sintonias mais usadas por Satanás para enganar as pessoas. Led Zeppelin, o guitarrista deste grupo já extinto, Jim Page, reverenciava o satanista Aleister Crowley e chegou a comprar a antiga mansão dele, onde eram realizadas cerimônias sacrificiais. Ozzy Osbourne, esse satanista, coloca cruzes invertidas em alguns de seus álbuns e fala abertamente de demônios na música. Venom, Veneno, esse grupo de black metal satanista canta a morte do seu Deus exigimos. Cuspimos na Virgem que você adora e nos assentamos à esquerda do Senhor Satanás. Então vemos aí pessoas que adoram Satanás através de músicas, novelas, internet, livros satânicos. Então devemos tomar cuidado, muito cuidado. Inspirado na antiga divindade grega chamada Pan, meio homem, meio bode, orelhudo com chifres e cascos, criou-se no século XII a caricatura do diabo, como é conhecida hoje. Acrescentou-se apenas asas de morcego e cauda de dragão. Thomas Brooks alerta: Satanás promete o melhor e paga com o pior, promete honra, paga com desonra, promete prazer e paga com dor, promete lucro e paga com prejuízo, promete vida e paga com morte. Alan Pirat diz que entre os poderes de Satanás encontram-se insinuações, Mateus 16, 23, insinuações, visões e sonhos aos homens, Deuteronômio 13, do versículo 1 ao 3, 1 Reis 22, 22, Isaías 38, 7, Ezequiel 13, versículo 7, Zacarias 13, verso 4, distúrbios de comportamento físico e emocional, Mateus 12, 22, clarividência supranormal, Atos 16, verso 16 e 17, a mulher que tinha o espírito de adivinhação e adivinhava muitas coisas do futuro com exatidão. Conceitos filosóficos e teológicos, João 8,44, 1 Timóteo 4,1, desorientação e cegueira, 2 Coríntios 4,4, 2 Tessalonicenses 2,9, camuflagem, 2 Coríntios 11, versículo 3 ao 14, operação de falsos milagres, operação de sinais de engano, pseudocuras realizada pelas imagens, 1 Coríntios 10, 19, 21, Oséias 4, 12, 2 Coríntios 11, do 3 ao 15, Atos 13, do 6 ao 12, 2 Tessalonicenses, do 2, capítulo 2, verso 9 ao 10. Os sinais satânicos não são sobrenaturais, sinais falsos são incomuns. Podem ser supranormais, extraordinários, mas não são miraculosos. Podem ser considerados falsos sinais se não forem bem-sucedidos. Não são imediatos ou instantâneos. Não são permanentes, como nos casos que envolveram Moisés e os magos do Egito, Elias e os profetas de Baal. Os sinais de Satanás perdem numa competição com Deus. Will Rogers diz: conhecer as coisas como elas são é melhor que tentá-las vê-las como parecem. Já Thomas Gutierrez diz: Satanás não descansa nem concede descanso, portanto fique alerta. Sobre a prática do voodoo, vemos aí pessoas que se usam dos livros de voodoo, de necromancia e tantas outras coisas aí que só vai trazer o juízo de Deus, conforme está em Deuteronômio 18, 9 e 12. Sobre o livro de São Cipriano, que veio da Europa, um livro que trata muito sobre esses assuntos e que traz maldição às vidas dos servos de Deus, à vida daqueles que acham que vão fazer bem às suas almas. Paulo, nós vemos na Bíblia Paulo, quando teve um avivamento numa cidade, não me recordo agora o nome, mas está em Atos, lá para o capítulo ou do 16 ao 20, mais ou menos, e livros de bruxaria são queimados aos pés dele, onde Deus traz a libertação. Em breve vamos estar só sobre um tema, não satanismo, mas bruxaria, baixo espiritismo, e vamos tratar pormenorizadamente sobre esses assuntos, sobre essas coisas. Vemos sobre brinquedos satânicos em joguinhos
de videogame, de RPG, onde há coisas satânicas para enganar as pessoas. Olha só o que diz no encarte do CD do jogo Diablo. Está escrito assim: você irá parar em um labirinto com monstros e diabos, você jamais sairá de lá, você entrará em um mundo, será consumido pelo fogo e comido pelos vermes, bem-vindo ao inferno, eu sou seu senhor o diabo. Olha só o que fala o encarte deste CD, o caso de Doom 2. No encarte do CD deste jogo está escrito: sente-se e relaxe, deixe as legiões te possuírem, você descobrirá os segredos daqueles que foram antes que você ao inferno, e como chegar lá. Nas suas mãos pequenas você tem o pior e o mais perverso Nintendo, o inferno na terra. Desta vez todas as forças do inferno sairão sobre a terra para entender este jogo do Nintendo. Você terá que descer as profundezas. Apocalipse 9, capítulo 9, versículo 1 ao 12. Então vemos aí as mentiras e as coisas a quais as criancinhas são submetidas desde a sua infância, as coisas de Satanás. Filmes satânicos. Há muitos filmes satânicos. Embora Satanás não é onipresente, não é onisciente e não conhece o futuro, ele tem agido nesse mundo de uma maneira tão grande, através das influências das tecnologias, novela, internet, videogames, filmes e muitas outras coisas aqui, que se fôssemos tratar pormenorizadamente, poderíamos fazer umas 20 pregações dessas de 2 horas cada uma, e ainda assim faltaria muitas coisas para vermos. Vemos filmes aí satânicos, O Endiabrado, O Bebê de Rosemary, Os Fim dos Dias, e muitos outros filmes que mostram atuações do inimigo. Apesar das distorções, algumas grandes produções cinematográficas como O Senhor dos Anéis, As Crônicas de Nárnia, de C. Lewis, mostram a batalha entre o bem e o mal, em que no final a história do mal é vencida definitivamente. Biblicamente o mal não é eterno, de fato ele será banido da história humana, quando Jesus completar sua obra redentiva na eternidade com ele. Estaremos para sempre salvos de qualquer sombra de malignidade que seja, ou seja, há também filmes bons, como o filme Senhor dos Anéis, As Crônicas de Nárnia, que mostra o triunfo do bem sobre o mal. Não estou aqui para dizer que toda a internet do diabo, televisão, etc., como fazem algumas igrejas, pois o site é você que escolhe qual vai entrar. Assim também a televisão, você tem o controle nas suas mãos para escolher o que você vai assistir, assim como é o dinheiro na sua mão, você pode usar ele para o bem ou como pode usar para o mal. Então, o que eu estou dizendo aqui, alertando aos irmãos que têm filhos, para tomar cuidado com o que vocês estão vendo e seus filhos estão vendo, seja filmes, músicas, internet, games. Devemos tomar cuidado, até mesmo os livros, para não estarmos ouvindo doutrinas de demônios e lendo coisas satânicas, festas satânicas, festas idólatras e ocultistas, as que têm muitas coisas. Uma das principais festas satânicas é o Halloween, dia 31 de outubro, o dia das bruxas, onde Satanás ali, ele comemora com satanistas e há muitos sacrifícios humanos. Então devemos tomar cuidado, irmãos, para não sermos enganados pelo adversário. A melhor escolha é você escolher Deus, é escolher Jesus. A Bíblia diz sobre a queda de Satanás: ele caiu como uma estrela do céu, ele era um anjo chamado Lúcifer, mas quis ser semelhante ao Altíssimo, foi derribado ao abismo, conforme está em Ezequiel 28, 16 a 19, conforme está na palavra de Deus. Ele teve a sua queda, conforme está em Isaías 14, do verso 13 ao 14, por tentar ser maior, semelhante ao Altíssimo. Ele caiu e agora quer que eu e você, que a humanidade, caia junto com ele, para afrontar o Deus Todo-Poderoso. Então o futuro do satanismo é esse. Deus já disse o futuro em Apocalipse. Então converta-se a Jesus Cristo, por favor. Ame ao Senhor, ame o próximo, perdoe os seus inimigos, sirva a Jesus, não seja um satanista praticante, ou até mesmo um seguidor, como se fosse dizer aqui, um seguidor de longe de Satanás. Pois assim como no satanismo, a hierarquia são aqueles que são diretores na empresa de Satanás, os gerentes e os funcionários, assim também as ramificações
pessoas que servem Ele em baixo escalão e alto escalão, e pessoas que são influenciadas por Satanás. De fato, devemos pedir a proteção de Deus e que vocês abram os olhos e sirvam a Deus. Ele é vencedor. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A vitória é de Cristo para sempre. Vamos orar agradecendo a Deus e que essa mensagem possa ter falado o coração dos irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa cada irmão, cada irmã que ouviu. E abençoa também os satanistas. Converte-os, traz-os à luz da tua salvação, à luz da tua palavra, meu Deus. Eu peço isso e lhe agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém.